Mahat, mente, Makara, Kumara. Cartas, página 14-15. É interessante notar que as modificações do órgão interno, a mente, são 5 em número. Manas, ou mente, o princípio atuante do Chitta, ou substância mental, é o 5º princípio, e como tudo mais na natureza, se manifesta como uma dualidade. Esta dualidade é mente concreta inferior, demonstrando-se como atividade do corpo mental. 2. Mente abstrata, demonstrando-se como o aspecto mais baixo do ego. No microcosmo, o homem, essa dualidade se torna uma tripla modificação no plano mental, e nessas 3 temos em miniatura uma imagem da manifestação macrocósmica. Essas 3 são: 1. O átomo mental permanente, o aspecto mais baixo da tríade espiritual ou da alma. 2. O corpo egóico, o corpo causal ou Karana Sarira. 3. O corpo mental, o aspecto mais elevado do eu pessoal e inferior. O corpo mental em si tem 5 modificações ou atividades, e assim é um reflexo ou correspondência do 5º princípio, como ele se manifesta no 5º plano, o mental. As modificações são a sombra inferior de Manas, ou mente na manifestação microcósmica, e esta mente é um reflexo de Mahat, a mente universal, ou mente se manifestando no macrocosmo. Este é um grande mistério, mas se revelará ao homem que supera as 5 modificações da mente inferior, que através do desapego ao inferior, se identifica com o superior, e que assim resolve o mistério do Makara e trilha o caminho dos Kumaras. Aqui está uma dica para os estudantes mais avançados desta ciência quanto ao problema esotérico do Makara, sugerido na Doutrina Secreta de H.P. Blavatsky. TFC, p. 742-743, referência a Makara. Considere a relação dos Agnisvatas, que causaram a individualização do homem animal neste planeta, com outros ciclos anteriores de evolução, e por que lidamos com eles apenas do ponto de vista de um Manvantara e de um Kalpa. A razão pela qual não consideramos especificamente o grupo de Agnisvatas, Kumaras e Rudras conectados com a Terra foi porque lidamos com todo o assunto do ponto de vista planetário, e não da família humana. O estudante que busca informações detalhadas sobre os Agnisvatas da cadeia terrestre tem apenas que estudar a doutrina secreta. Tentamos levar o pensamento do estudante além de sua própria esfera minúscula para a consideração do trabalho dos Manasadevas no sistema solar. Em cada esquema, eles têm seu lugar, mas em alguns, como no esquema de Júpiter, eles estão apenas começando seu trabalho, e em outros, como nos esquemas de Vulcano e Vênus, seu trabalho está quase concluído. Vênus está em sua última ronda, e quase desenvolveu seu 4º reino A. Perfeição, ou tanto quanto é possível no sistema. No esquema da Terra, eles estão em plena maré de trabalho, e somente na próxima ronda eles demonstrarão o auge de sua atividade. Eles passam ciclicamente pelos esquemas e sob a lei do karma para o logos planetário, pois eles estão essencialmente preocupados com sua vida, pois ela atua seus centros. Eles entram em um esquema em uma onda de energia manásica do centro da cabeça do Logos, e no processo de passagem pelo centro do coração dele, 3 coisas ocorrem. 1. Eles se diferenciam em 7 grupos. 2. Eles se direcionam como fluxos de energia para algum esquema específico. 3. O contato deles com um esquema é o que produz a manifestação da 4ª hierarquia criativa e leva as mônadas a tomarem forma nos 3 mundos. Essas entidades que se sacrificam pela hierarquia humana, e devemos notar aqui a precisão do fato de que elas emanam do centro da cabeça logóica, ou do aspecto da vontade, são os verdadeiros salvadores que dão suas vidas pelo bem da raça. Elas se colocam em relação à totalidade dos esquemas como a hierarquia oculta de qualquer planeta em particular se coloca para os homens naquele planeta. Durante o Pralaya, elas são retiradas, como tudo mais, da manifestação, e retornam a um centro cósmico do qual o centro da cabeça logóica é apenas um reflexo turvo. Elas retornam mais ricas em experiência. O antigo comentário diz: o Deva brilha com luz adicional quando a virtude da vontade entra. Ele acumula cor como o ceifeiro acumula trigo, e o armazena para alimentar a multidão. Sobre toda essa hoste Deva, a cabra mística preside. Makara é, e não é, mas o elo persiste. TFC página de 1121 a 1122. Pelo uso de certos termos, informações são transmitidas aos trabalhadores do planeta, à Irmandade da Luz,
quanto à natureza do ego em questão, a qualidade de seu raio, o número de sua vibração e o ponto de evolução atingido. Ficará aparente, portanto, por que não é permitido aqui tornar públicos os nomes dos 7 grupos rítmicos. Um dos efeitos produzidos no homem inferior via centros, através da atividade unificada do corpo causal, é a coordenação das energias inferiores do ser humano. Essas energias inferiores, como sabemos, demonstram-se através do meio de A. Os 3 grupos de centros nos 3 corpos. B. O próprio corpo etérico. C. Certos centros do corpo físico, como a glândula pineal, o corpo pituitário e o baço. Não estamos aqui nos referindo ao trabalho desses centros, pois ele é auto-iniciado porque é inerente à sua própria natureza, mas aos efeitos a serem vistos neles, à medida que as 3 camadas de pétalas funcionam com crescente coerência, e a força latente na joia faz sua presença ser sentida. Pode-se dizer especificamente que esses efeitos se mostram de uma maneira tripla. Primeiro, eles fazem com que o grupo de rodas ou centros em cada plano, ou em cada um dos veículos mais sutis, se torne quadridimensional e funcione como rodas que giram sobre si mesmas. Em segundo lugar, eles produzem a distribuição ordenada de força pela formação de vários triângulos de energia dentro dos corpos. Isso já foi tratado anteriormente, e é necessário apenas apontar aqui que a energia, acumulando-se no corpo causal e daí fazendo sua presença ser sentida, que produz entre os centros a circulação esotérica de força que eventualmente liga cada centro de uma forma geométrica peculiar, trazendo assim cada parte da natureza do homem inferior à sujeição. Em terceiro lugar, eles provocam a estimulação de certas glândulas do corpo que são consideradas atualmente puramente físicas, e assim permitem que o anjo solar agarre e conserve para seu propósito o corpo físico denso. Pode ser útil se o estudante tiver em mente o fato de que cada centro pode ser considerado como uma evidência de energia solar ou fogo, manifestando-se como um meio de energia inferior ou fogo por fricção. Onde esses centros existem, o anjo solar é habilitado a impor gradualmente seu ritmo e vibração sobre aquilo que vibra no que é considerado um ritmo inferior. Assim, ele gradualmente balança toda a forma substância inferior sob seu controle. Antes da libertação final, mas depois que a maior parte dos processos purificatórios e de alinhamento estiverem completos, os veículos do iniciado apresentam uma aparência maravilhosa, devido aos fluxos de energia do corpo egóico que podem alcançá-lo. O lótus egóico é desdobrado, e o fogo central é exibido. Cada pétala e cada círculo de pétalas está pulsando com vida e cor, e está em movimento ativo, girando com grande rapidez e com fluxo de energia viva circulando em cada parte do lótus. Os 3 átomos permanentes brilham e resplandecem e formam, através de sua rápida revolução e interação, o que parece ser um ponto de fogo flamejante, de modo que às vezes é chamado de o reflexo da joia na testa da mãe. Os 18 centros nos 3 planos, 4 no mental e 7 em cada um dos 2 planos inferiores, são rodas radiantes de fogo, cada grupo distinguido por uma cor específica, e girando com tal rapidez que o olho mal consegue segui-los. Os corpos são formados dos mais altos graus de substância, cada átomo individual. Portanto, sendo capaz de vibração intensificada, e brilhando com a luz de seu próprio fogo central. O corpo etérico especialmente deve ser notado, pois é um transmissor neste estágio do tipo mais puro de prana, e merece o nome que às vezes lhe é dado de o corpo do Sol. É um envelope que contém os fogos do sistema microcósmico. Nele estão centralizados não apenas os fogos prânicos, mas aqueles 7 centros que são os transmissores de todas as energias superiores do ego, e dos 2 corpos materiais superiores. Tudo é centralizado, e o veículo etérico aguarda para ser usado no plano físico em cooperação com o meio denso até que o homem consiga ligar a consciência dos 2 aspectos do corpo denso para que a continuidade seja preservada. Este trabalho realizado, os 3 centros que são de natureza estritamente física, a glândula pineal, o corpo pituitário e o baço, eles mesmos se tornam luminosos e radiantes. E todos os fogos do corpo são tão estimulados que os átomos que formam a invólucro física parecem irradiar. Esta é a verdade oculta por trás da crença de que todo mensageiro da loja e todo salvador do homem é naturalmente um curador. As forças que fluem através de um homem cujos átomos, centros, invólucros e corpo causal formam uma unidade coerente em atividade plena e radiante são de tal força e pureza que têm um efeito definido sobre a natureza daqueles com quem entram em contato. Eles curam, estimulam e aumentam a vibração de seus semelhantes.
Tudo isso deve ser um tanto percebido e visionado antes que um homem no plano físico esteja disposto a se submeter à disciplina purificadora e trilhar o caminho pelo qual ele encontra seu centro e trabalha desse ponto de vista de poder. Ele tem que alinhar esses vários fatores, ou centros de energia, e assim trazer para o plano físico poder para ser usado na cura das nações. Quando a glória do Deus interior de um homem é vista, quando seu esplendor brilha, então será dito dele como daqueles que o precederam ao longo do caminho, então o sol da justiça surgirá com cura em suas asas. Ocorre em conexão com a evolução humana, certos fatores que produzem resultados definidos e importantes, quando conectados uns aos outros por meio de fluxos de energia de ligação e, portanto, funcionando conscientemente. Esses fatores podem ser considerados como segue, dividindo-os em dois grupos, cada um deles enfatizando a dualidade da manifestação microcósmica. Grupo 1. 1. As pétalas do conhecimento. 2. A pétala do conhecimento em cada um dos dois círculos internos. 3. Os centros no plano mental. 4. O centro da garganta na matéria etérica. 5. O centro alta maior. 6. O cérebro físico. Grupo 2. 1. As pétalas do amor. 2. A pétala do amor em cada círculo. 3. Os centros no plano astral. 4. O centro cardíaco na matéria etérica. 5. O corpo pituitário. 6. O sistema nervoso simpático. Esses vários alinhamentos, quando funcionando com o devido ajuste, resultam na transmissão de energia no primeiro caso do átomo permanente manásico e no segundo caso do átomo permanente búdico. Será aparente, portanto, quão importante é que o estudante considere devidamente o processo de trazer um alinhamento uniforme e uma apreciação consciente dos processos vibratórios desses dois grupos. À medida que ele traz esse ajuste, o efeito sobre o plano físico será a manifestação dos poderes da alma e da capacidade de cura. O homem se tornará um ponto focal para a energia egóica e um servidor de sua raça. O mago negro traz resultados semelhantes por meio do primeiro grupo, apenas com a exceção de que ele não pode alinhar as pétalas do conhecimento nos dois grupos internos, pois o aspecto amor-sabedoria está atrofiado em seu caso. Ele, no entanto, traz através da energia do átomo permanente manásico, pois a força de Mahat, da qual Manas é uma expressão, está intimamente conectada com o que é erroneamente chamado de mal. Mahat e o mal cósmico têm uma conexão próxima. As grandes existências que são o princípio de Mahat em seu sentido cósmico estão conectadas com as existências menores que expressam o mal sistêmico. Elas são a soma total do instrumento separativo, e onde existe separação em qualquer forma, a ignorância e consequentemente o mal. A separação nega a compreensão ou conhecimento daquilo que pode ser encontrado fora da consciência separada, pois o conhecimento separativo envolve identificação com aquilo que está se expressando por meio de uma forma. Portanto, os irmãos da sombra podem, e de fato alcançam, altos níveis ao longo de um aspecto da consciência, e tocam certas alturas específicas do mal espiritual, percorrendo um longo caminho ao longo da linha de Mahat, ou conhecimento, o princípio da mente universal. Eles podem alcançar, em seus estágios posteriores, expansões de consciência e de poder que os levarão muito além dos confins do nosso sistema solar, e lhes darão atributos e capacidades que provam ser uma ameaça ao desdobramento do segundo aspecto. O primeiro grupo de alinhamentos, quando não equilibrado pelo segundo grupo, é a linha do mago negro. Ela o levará eventualmente para fora do fluxo de energia quíntupla que chamamos de manásica para o caminho cósmico da energia forrática, o estritamente marrático. Quando nesse caminho, duas direções são possíveis para ele, uma o manterá em contato com o aspecto da substância natural relacionado às encarnações cósmicas de nosso logo solar, a outra o varrerá para aquele centro no universo que é a fonte emanante do princípio marrático. É o ponto focal onde é gerado aquele tipo de energia que torna possível a manifestação física densa de deuses e homens. Ao fazer esta declaração, é necessário ter em mente que a densa invólucro física nunca é considerada um princípio. Ela é sempre considerada ocultamente má. O assunto pode ser expresso de forma mais simples afirmando que o adepto negro está francamente preocupado com o que é denominado o resíduo do que antes era. Ele responde à vibração do sistema solar de um ciclo maior anterior no qual o conhecimento, ou o princípio manásico, era o objetivo da realização. Ele não responde ao impulso deste sistema solar, mas essa falta de resposta está escondida no karma da manifestação anterior. Como sabemos,
Os filhos da mente ou os jivas encarnantes são os nirvanis que retornam de uma encarnação logóica anterior. Eles alcançaram a mente e precisam de amor. Alguns poucos, através de um misterioso ciclo de eventos inexplicáveis para o homem neste sistema solar, repudiaram a oportunidade e se ligaram àquela grande existência deva que é o impulso do físico denso, e eles não podem se perder. O destino deles, assim como o dele, está oculto nos planos daquele sobre o qual nada pode ser dito, e neste sistema solar não há esperança para eles. Felizmente, é pouco provável que se tornem conhecidos pelo homem comum, são os adeptos da boa lei que os encontram com mais frequência. O assunto é muito intrincado, mas alguma luz pode vir, se lembrarmos que manas no plano mental é encontrado em duas expressões, a unidade mental nos níveis de forma e o átomo permanente manásico nos planos sem forma. Esses dois tipos de manas podem ser considerados como incorporando as qualidades dos dois tipos, branco e preto. A unidade mental ou o aspecto mental de um homem, por exemplo, é, afinal, apenas o sexto sentido, e tem que ser transcendido pela mente superior e pela intuição. O irmão negro carrega a evolução dos sentidos para um estágio inconcebível para o homem agora e este sexto sentido marrático é de extensão e serviço mais vastos para eles do que nunca foi para o adepto branco. Portanto, será aparente que por um longo ciclo de tempo, o mago negro pode persistir e desenvolver seus poderes porque um terço da força do lótus egóico é seu e ele sabe bem como utilizá-lo para a melhor vantagem. Ele constrói também um antakarana, mas de qualidade e objetivo diferente daquele do estudante da magia branca. É chamado de o caminho do mal manásico e preenche uma lacuna entre a unidade mental do mago em questão e certas correspondências em níveis mentais nos veículos dos devas daquele plano. Por meio deste meio, e por meio da identificação com os devas, ele pode escapar dos três mundos para esferas do mal incompreensíveis para nós. O ponto a ser lembrado aqui é que o mago negro permanece sempre prisioneiro, ele não pode escapar da substância e da forma. Não há necessidade de me estender mais sobre este assunto. Gostaria de enumerar as linhas de alinhamento do terceiro grupo que eventualmente transcende os outros dois, e efetua a iluminação final e a libertação do homem. Grupo terceiro. 1. As pétalas do sacrifício. 2. As pétalas de sacrifício nos dois grupos externos. 3. Os três centros principais em cada um dos três planos dos três mundos, produzindo assim a absorção dos 4 centros inferiores em cada plano. 4. O centro da cabeça, ou o lótus de 1000 pétalas. 5. A glândula pineal, produzindo a vivificação e irradiação de toda a natureza inferior. Esses três grupos de forças do homem, quando sintetizados, produzem eventualmente aquela coordenação e adaptação perfeitas a todas as condições, formas e circunstâncias que resultam na fuga da centelha vital liberada. Isso é tecnicamente realizado quando o broto se abre, e se torna possível para o hierofante na iniciação liberar a energia da mônada, e direcionar essa energia, através da agência da vara, para que eventualmente ela circule livre e desimpedida por cada parte da manifestação tríplice inferior. À medida que circula, destrói queimando, pois desperta o aspecto Kundalini perfeitamente no momento em que a quinta iniciação é tomada. O aspecto destruidor se torna dominado, e a forma é queimada no altar. Essas ideias também podem ser estudadas em seu aspecto maior. Uma pista para o mistério do mal cósmico pode ser encontrada na diferença existente entre os planetas sagrados e não sagrados, e no propósito e lugar, até então não reconhecidos, das vidas das existências informativas dos muitos planetas e planetoides no sistema solar. Alguns são puramente marráticos ou do terceiro aspecto, dominados pelos devas. Outros, dos quais os planetas sagrados são exemplos, são controlados pelo segundo aspecto, e esse segundo aspecto trabalhará invencivelmente em manifestação. Alguns, como nosso planeta Terra, são campos de batalha, e os dois aspectos estão em colisão, com a indicação do eventual triunfo da magia branca. TFC, página de 1224 a 1225 Crocodilos, estrela com o cósmico ou os perfeitos. Símbolo da força do Sistema 1, personalidade humana, no centro. Mahat. Não é possível dar os símbolos pelos quais os adeptos os conhecem, pois nesses símbolos seria revelado muito que seria considerado mais sensato guardar em segredo, mas os símbolos, como são 5 encontrados em registros acessíveis aos discípulos, podem ser dados,
e do exame minucioso deles algum conhecimento quanto ao caráter essencial da hierarquia pode ser revelado. Os símbolos para as 5 hierarquias que foram transmitidas podem ser declarados da seguinte forma: 1. Uma bola de fogo verde com 3 raios de rosa. 2. Uma esfera, dividida por um tal, nas cores verde e prata. 3. Um pássaro, com plumagem escura e com olhos de fogo radiante. 4. 2 estrelas de um rosa vivo ligadas por uma faixa violeta. 5. Um ovoide de cor índigo com 5 letras ou palavras simbólicas dentro de suas bordas. Essas hierarquias também são classificadas juntas e vistas como uma só, sendo chamadas na linguagem esotérica, as vidas daquilo que apareceu, girou e reuniu para si o 5º aspecto de Mahat. Este símbolo, que significa a libertação alcançada e os ganhos obtidos no Sistema 1, toma a forma de um altar flamejante de fogo puro, do qual escapa um pássaro de plumagem verde e dourada com 5 asas abertas. Acima deste símbolo aparecem certos hieróglifos na escrita Sensa mais antiga significando, ainda busco. Os símbolos das 7 hierarquias criativas agora em manifestação estão todos encerrados em um círculo denotando limitação e a circunscrição da vida. Todas essas hierarquias são filhos do desejo, e são primordialmente uma expressão do desejo pela vida manifestada do Logos solar. Eles recebem seu impulso primário do plano astral cósmico. Eles também são a expressão de uma vibração que emana da segunda fileira de pétalas no lótus logóico no plano mental cósmico. TFC, página 1243. Os iniciados no caminho primeiro abriram caminho para o caminho sexto. Os iniciados no caminho segundo alquimizam-se no caminho sétimo. Os iniciados no caminho terceiro, através da perfuração do véu, encontram-se no caminho quinto. E isso deixa o caminho quarto para ser contabilizado. Por esse caminho passam todos aqueles que, por meio da devoção e atividade combinadas, alcançam a meta, mas que ainda não têm o desenvolvimento completo do princípio manásico. Sendo este o sistema solar de amor-sabedoria, ou de desenvolvimento búdico-astral, o quarto caminho inclui o maior número de filhos dos homens. Na hierarquia do nosso planeta, os senhores da compaixão são numericamente maiores do que os mestres da sabedoria. Os primeiros devem, portanto, todos passar para o Sol Sirius ali para passar por uma tremenda estimulação manásica, pois Sirius é a fonte emanante de manas. Para lá, o místico deve ir e se tornar o que é chamado de uma centelha de eletricidade marrática. Caminho quarto. O caminho para Sirius. Este caminho é, de todos os caminhos, o mais velado nas nuvens do mistério. A razão para este mistério só será aparente para o iniciado comprometido, embora uma pista para o segredo possa ser obtida se for percebido que, em um sentido peculiar e esotérico, o Sol Sirius e as Pleiades mantêm uma relação próxima entre si. É uma relação análoga àquela que a mente inferior mantém com a mente superior. O inferior é receptivo ou negativamente polarizado para o superior. Sirius é a sede da mente superior e Mahat, como é chamado, ou mente universal, se espalha para manifestação em nosso sistema solar através do canal das Pleiades. É quase como se um grande triângulo de energia marrática fosse assim formado. Sirius transmite energia para o nosso sistema solar através disso. Uma insétupla e pensativa, a constelação prateada, cuja voz é como um sino tilintando, e cujos pés passam suavemente pelo caminho radiante entre nossos mundos e o dela. Dentro do sistema solar, há uma correspondência interessante para essa interação cósmica na relação entre o esquema de Vênus, nosso esquema da Terra, e a cadeia de Vênus em nosso esquema. Curiosamente, será por meio da compreensão do Antakarana humano, ou o caminho que liga a mente superior e inferior e que é construído pelo pensador durante o processo de evolução, que a luz sobre essa matéria abstrusa virá. Existe, em conexão com o nosso logos planetário, exatamente tal Antakarana, e conforme ele o constrói, ele forma parte do quarto caminho, e permite a passagem da maior parte de nossa humanidade para esse objetivo distante, e isso sem obstrução. Uma pista para a natureza desse caminho e para a razão pela qual tantas mônadas humanas buscam esse fluxo particular de energia está na compreensão correta da sugestão acima. Os iniciados que trilham esse caminho são principalmente aqueles da quarta e sexta ordem. Como apontado anteriormente, esse é o caminho que os senhores da compaixão seguem com mais frequência, e neste momento o mestre egípcio e o mestre Jesus estão se preparando para trilhá-lo. Os místicos do Ocidente que vieram à encarnação durante os últimos 1000 anos são um grupo peculiar de egos, cujo impulso é em direção a esse tipo de energia cósmica.
Neste sistema, eles desenvolveram certos reconhecimentos básicos e o êxtase do místico ocidental é o germe, latente dentro dele, que algum dia florescerá naquele arrebatamento cósmico para o qual ainda não temos nome. Êxtase cósmico e bem-aventurança rítmica são os atributos do quarto caminho. É uma forma de identificação que é completamente divorciada da consciência. A razão também pela qual a maioria dos filhos dos homens segue este caminho está no fato de sua posição numérica. Essas unidades do quarto reino, a maior parte da quarta hierarquia criativa neste quarto globo do quarto esquema em um sistema solar de quarta ordem são inatamente compelidas a buscar este quarto caminho para se aperfeiçoarem. Elas são chamadas de pontos dançantes bem-aventurados de devoção fanática. Isso é o mais próximo que podemos chegar da verdadeira descrição. Elas também foram descritas como as rodas giratórias que giram sobre si mesmas e encontram a porta aberta para a bem-aventurança perfeita. A energia do caminho quarto nos alcança de Sírius através do Sol. Isso deve ser entendido como um cego atrás do qual um dos signos do zodíaco se vela. As hierarquias concernentes a esse tipo específico de força cósmica se escondem sob os números 14 e 17. Isso aparecerá como uma cegueira para o leitor médio, mas levará ao Shela comprometido a dica necessária para produzir iluminação. O método pelo qual o adepto se prepara para percorrer esse caminho é denominado movimento rotativo do plexo e dança rítmica no quadrado. O símbolo, que é primeiro dado ao discípulo comprometido para estudo, mas que pode, no entanto, ser descrito, é uma dualidade de rodas interligadas girando em um grande ritmo em direções opostas e produzindo um todo unificado. Essas rodas são retratadas como manifestando chama azul elétrica, girando e girando com grande rapidez em torno de uma cruz de braços iguais. A cruz é retratada em fogo laranja com um círculo verde esmeralda profundo, flamejando no ponto no centro onde os 4 braços da cruz se encontram. O simbolismo dessas cores liga este quarto caminho ao sistema solar que precede a este. Naquele sistema, a influência siriana era mais potente do que no atual sistema. Não é possível acrescentar mais nada a isso além de apontar que a qualidade adquirida pelo adepto que trilha esse caminho pode não ser revelada. Ele fica sob a influência concentrada da energia que é identificada com o Antakarana planetário. Não é permitido, portanto, declarar qual pode ser sua qualidade específica, pois isso transmitiria muita informação ao leitor inteligente quanto à natureza e ao objetivo de nosso logos planetário particular. Caminho quarto. O caminho para Sírius. Atributos, êxtase cósmico e bem-aventurança rítmica. Fonte, Sírius através do Sol que vela um signo zodiacal. Hierarquia, velada pelos números 14 e 17. Método, movimento rotativo do plexo e dança rítmica sobre o quadrado. Símbolo, e 2 rodas de fogo elétrico, girando em torno de uma cruz laranja, com uma esmeralda no centro. Qualidade, não revelada. Caminho quarto. O caminho para Sírius. Os misteriosos Dianis, do sagrado fogo oculto retiram seus pensamentos, emergem da meditação, e tudo o que é, entre o primeiro e o terceiro, se perde de vista. Nada é. O som morre. As palavras se perdem, pois não há nenhuma para ouvir. As cores desbotam, e cada ponto escurece. O oceano passa para a quietude. A mãe dorme e esquece seu filho. O pai também se retira para dentro do lugar desconhecido onde o fogo jaz escondido. A serpente se estende inerte. Suas espirais sufocam o fogo inferior e sufocam as faíscas. O silêncio reina. Os Dianis ausentes esquecem os mundos e jogam outros jogos. Tudo passa para o nada. Ainda assim, os próprios Dianis permanecem. Entre aspas, o alento precisava de uma forma, os pais a deram. O alento precisava de um corpo denso, a terra o moldou. O alento necessitava do espírito da vida, os Dianis solares o colocaram, com sua respiração, na sua forma. O alento necessitava um espelho do seu corpo, nós demos a ele nosso próprio, disseram os Dianis. O alento necessitava um veículo de desejos, ele o tem, disse o drenador das águas. Mas o alento necessita de uma mente capaz de abarcar o universo, não podemos dar isso, disseram os pais. Nunca tive isso, disse o espírito da terra. A forma seria destruída se eu lhe desse a minha, disse o grande fogo. O homem permaneceu sendo um Buda, vazio e sem sentidos. Assim os sem ossos deram vida àqueles que se tornaram homens com ossos na terceira.
Os misteriosos Dianis da força quíntupla unem seus pensamentos, mergulham em meditação profunda e conectam o primeiro e o terceiro. Os mundos emergem, e correndo para as formas preparadas, seguem seus ciclos. As 12 pontas desempenham seu papel e são o resultado da comunhão do um acima do sol com uma das 7 esposas. O mestre do Sagrado Coração é aquele que constrói um caminho entre a esfera sobre a qual sua sorte é lançada e o grande orbe manásico. Ele o constrói conscientemente, chamando a ajuda de pontos azuis. Estes emergem do coração de um dos 7. As Pleiades. Ele sopra sobre eles e eles encontram seu lugar como pedras no único caminho que ele constrói para a trilha de muitos, enquanto eles seguem seu caminho de mente para a mente daí para o entendimento. Manas para Mahat e daí para Buddha. Estas palavras são uma tentativa de expressar um símbolo encontrado no mesmo livro antigo, ou melhor, compilação, referido anteriormente, em nossa consideração da regra 13. Certamente estes símbolos emergentes do passado remoto constituem as ferramentas de trabalho, se assim posso expressar, dos pensadores que guiam nossa evolução racial e planetária. Este símbolo em particular pode ser descrito como segue: um sol escaldante forma um fundo e bem no centro desse sol aparece um olho. Projetando-se para baixo em direção à direita desse olho, derrama um fluxo de energia na forma de um feixe de luz. Ele irradia para fora, alargando-se em direção ao final, em um segundo círculo, e nesse círculo há uma cruz que se assemelha ao que é chamado de Cruz de Malta. No centro da cruz há outro olho e dentro do olho a palavra sagrada. Entre os braços da cruz formando, portanto, outra cruz, está a suástica, os braços emergindo de trás da cruz de Malta. Na parte inferior da página onde esse símbolo é encontrado, há 4 formas geométricas. Algumas delas são mencionadas por HPB e foram tiradas por ela dessa imagem antiga. Elas são bem conhecidas, mas raramente aplicadas por esoteristas ao trabalho criativo. Eles são o cubo, a estrela de 5 pontas, a estrela de 6 pontas e o diamante de 8 lados, sobrepostos um sobre o outro. Eles constituem, portanto, a base do símbolo. HPB se refere também ao ponto, à linha e ao círculo, mas estes, com o triângulo, foram aplicados esotericamente à divindade e ao universo manifestado. Mais tarde, essas outras formas também serão aplicadas a Deus e ao homem, no sentido esotérico. Mas isso só acontecerá quando as verdades da sabedoria eterna forem universalmente reconhecidas. Astrologia esotérica. 2 signos são definitivamente triplos em construção e isso tem um significado claro para o esoterista. 10. Virgem é um signo triplo. 11. Escorpião também é um signo triplo, assemelhando-se muito ao símbolo de Virgem. Esses 2 signos são cruciais na experiência do ser humano, pois indicam a função da forma tripla e a libertação do homem aprisionado na forma, por meio dos testes em Escorpião, nos quais ele prova a si mesmo e ao mundo a realidade daquilo que Virgem velou ou escondeu. 12. O símbolo do signo de Capricórnio é o mais misterioso. Ele esconde o mistério dos crocodilos, ou Makara. Ele é construído de forma imprecisa e definitivamente enganosa e deve ser considerado um mistério e, portanto, não deve ser definido. É interessante estudar os 3 signos em que os animais têm chifres, Áries, os chifres virados para baixo do carneiro, significando a vinda à manifestação, o ciclo involutivo e a experiência da cruz cardinal, pois expressa a vontade de se manifestar de Deus. Touro, os chifres virados para cima do touro com o círculo abaixo, representando o empurrão do homem, o touro de Deus, em direção à meta da iluminação e o surgimento da alma da escravidão com os 2 chifres, dualidade, protegendo o olho de luz no centro da testa do touro. Este é o olho único do Novo Testamento que faz com que o corpo inteiro esteja cheio de luz. Então Capricórnio, a cabra, relacionada particularmente intimamente a Áries, mas escondendo, como um cego esotérico, o simbolismo do unicórnio no qual os 2 chifres e o olho único são misturados e representados pelo longo chifre reto do unicórnio no centro da testa. Por trás de tudo isso está o duplo mistério de Leão, pois Leão é, no que diz respeito à humanidade, a chave ou pista para todo o zodíaco e ao redor da constelação de Leão 2 grandes mistérios são encontrados. 1. O mistério da Esfinge, conectado com a relação de Leão e Virgem, e amarrado com o segredo dos anjos solares. Este não é um mistério da alma e da forma, mas o mistério da mente superior e inferior e sua relação uma com a outra. 2. O mistério do leão e do unicórnio.
Este segredo é preservado para nós na antiga canção de Ninar sobre o leão e o unicórnio subindo para a cidade, e contém de uma forma peculiar o segredo da iniciação e da subida do ser humano ao portal de admissão na hierarquia, bem como a elevação mística, da qual a maçonaria detém a chave. Isso lida com o surgimento da consciência do iniciado, branco e unidirecional, e a derrota do rei dos animais, a personalidade, levando ao triunfo da consciência de grupo e mundial, da abnegação e iluminação sobre a autoconsciência e o egoísmo. Na verdadeira interpretação deste antigo mito, o rei dos animais é cegado e morto pela perfuração de seu olho e coração pelo longo chifre do unicórnio. O símbolo deste signo é indecifrável e intencionalmente assim. Às vezes é chamado de assinatura de Deus. Não devo tentar interpretá-lo para você, em parte porque ele nunca foi desenhado corretamente e em parte porque sua correta delineação e a habilidade do iniciado de representá-lo produzem um influxo de força que não seria desejável, exceto após a devida preparação e compreensão. É muito mais potente que o pentágono e deixa o iniciado desprotegido. Em um antigo tratado astrológico que nunca viu a luz do dia, mas que um dia será descoberto quando chegar a hora certa, a relação entre os animais com os chifres do zodíaco é assim descrita. O carneiro, o bode expiatório e a cabra sagrada são 3 em 1 e 1 em 3. O carneiro se torna o segundo e o segundo é o terceiro. O carneiro que gera e fertiliza tudo, o bode expiatório, na selva, redime tudo, a cabra sagrada que se funde no unicórnio e ergue empalada sobre seu chifre dourado a forma vencida. Nestes o mistério está escondido. 3. A cabra nos leva por caminhos áridos em busca de comida e água. Essa é a necessidade de verde, mas a cabra também é igual a escalar o topo da montanha. Esta é a experiência da cruz mutável em conexão com estes 3 signos. Sobre a cruz fixa. 1. Eventualmente, o carneiro se torna o bode expiatório e a vontade de Deus em amor e salvação é demonstrada. 2. O touro se torna o doador de luz, e a escuridão do ciclo anterior é iluminada pelo touro. 3. A cabra se torna o unicórnio, e leva a vitória. O crocodilo, a cabra e o unicórnio retratam 3 estágios do desenvolvimento do homem. Áries, Touro e Capricórnio são os grandes transformadores sob o grande plano criativo. Eles são da natureza de catalisadores. Cada um deles abre uma porta para um dos 3 centros divinos de expressão que são os símbolos no corpo do logos planetário dos 3 centros superiores no homem, a cabeça, o coração e a garganta. Áries abre a porta para Shambhala, quando a experiência de Touro e Capricórnio é passada. Touro abre a porta para a hierarquia quando o significado de Gêmeos e Leão é compreendido e as 2 primeiras iniciações podem, portanto, serem tomadas. Capricórnio abre a porta para a hierarquia em um aspecto superior quando as 3 últimas iniciações podem ser passadas e o significado de Escorpião e de Virgem é compreendido. Nestes sinais em sua relação com a cruz fixa está escondido o mistério de Makara e dos crocodilos. As notas-chave deste signo são todas indicativas de um processo de cristalização. Esta faculdade concretizadora de Capricórnio pode ser considerada de várias maneiras. Primeiro de tudo, Capricórnio é um signo de terra, e nele expressamos o ponto mais denso de materialização concreta da qual a alma humana é capaz. O homem é então da terra, terreno e é o que o Novo Testamento chama de o primeiro Adão. Nesse sentido, Capricórnio contém em si as sementes da morte e da finalidade. A morte que ocorre finalmente e eventualmente em peixes. Reflita sobre isso. Quando a cristalização atinge um certo grau de densidade e a chamada dureza, ela é facilmente quebrada e destruída e o homem, nascido em Capricórnio, então traz sua própria destruição. Isso se deve à sua natureza fundamentalmente materialista, mais os golpes do destino que são as promulgações da lei do karma. Repetidamente, uma certa medida de concretude é alcançada, apenas para novamente sofrer destruição, antes da liberação da vida e da reconstrução da forma. Em segundo lugar, Capricórnio é sempre o signo da conclusão, e disto o topo da montanha é frequentemente, embora nem sempre, o símbolo, pois marca o ponto além do qual uma ascensão adicional em qualquer ciclo de vida particular não é possível. Capricórnio é, portanto, o signo do que tem sido chamado esotericamente de parada periódica. O progresso se torna impossível sob as formas existentes, e tem que haver a descida ao vale da dor, desespero e morte antes que uma nova tentativa de escalar as alturas aconteça. A tentativa hoje de escalar o Monte Everest é incrivelmente simbólica, e está sendo observada com muito interesse pela hierarquia,
pois neste esforço vemos a tentativa da humanidade de atingir o topo da montanha cuja altura até agora derrotou todos os esforços. Mas, esta é a questão do momento e do interesse. Quando a humanidade emergir na luz e glória relativa da nova civilização, eles conquistarão ao mesmo tempo este último cume restante. Aquilo que é da materialidade mais densa e que é a consumação da grandeza terrena permanecerá, mas estará sob os pés da humanidade. Em terceiro lugar, Capricórnio é, como consequência de tudo acima, o signo no qual é inaugurado um novo ciclo de esforço, seja esse esforço em conexão com o homem individual ou com o iniciado. Esforço, tensão, luta, a luta com as forças nativas do submundo, ou as condições extenuantes implicadas pelos testes de discipulado ou iniciação, essas são características da experiência em Capricórnio. Antigamente, como você pode ter ouvido, havia apenas 10 signos, e, naquela época, Capricórnio marcava o fim da roda zodiacal, e não Peixes, como é o caso atualmente. Os 2 signos de Aquário e Peixes não foram incorporados aos signos pela simples e suficiente razão de que a humanidade não conseguia responder às suas influências peculiares, os veículos de contato e os mecanismos para respostas não estavam adequadamente desenvolvidos. Originalmente, havia 8 signos, então havia 10 e agora 12. Referência em A Doutrina Secreta. 1. Os Dianis estavam conectados com o crocodilo e sua morada em Capricórnio. 2. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco, e tem 28 estrelas. 3. Há uma conexão mística entre os nomes Makara e Kumara. A significa e está conectado com o pentágono. B representa o homem quíntuplo e, portanto, os 5 Kumaras. C. Está relacionado ao deus do oceano. Comentário: seriam Capricórnio e Netuno? D personifica o fogo solar. Segunda, 609. 610. 4. Capricórnio está conectado com o nascimento do microcosmo espiritual e com a morte do universo físico. 5. Quando o Sol passa atrás do 30º grau de Capricórnio e não alcança mais o signo de Peixes, então a noite de Brahma chegou. Referências em um tratado sobre o fogo cósmico. 6. O mistério de Capricórnio está oculto nestes 5, homem espiritual, aspirante, discípulo, iniciado e adepto, e nas palavras bíblicas as ovelhas e os bodes. 7. Uma vez na história de cada esquema, um avatar da constelação de Capricórnio aparece em níveis mentais. Este nível é o mais baixo em que essas divindades interplanetárias aparecem. Nada mais pode ser comunicado sobre este assunto. O mistério do bode está oculto aqui. Este avatar faz sua aparição na 3ª ronda da 3ª cadeia e desaparece na 5ª ronda da 4ª cadeia. Observações introdutórias. Começamos aqui com a consideração dos Agnisvatas, ou os devas do fogo do plano mental, e somos assim lançados no assunto mais estupendo em conexão com nossa evolução planetária. É aquele que tem o significado mais oculto para o homem, pois esses anjos solares 19 dizem respeito à sua própria natureza essencial, e são também o poder criativo pelo qual ele trabalha. Para todos os propósitos práticos, e para a elucidação da evolução espiritual do homem, esta sessão imediata é do maior interesse e importância, deve ser uma das sessões mais amplamente estudadas deste tratado. O homem está sempre profundamente interessado em si mesmo, e antes que ele possa se desenvolver devidamente deve compreender cientificamente as leis de sua própria natureza, e a constituição de seu próprio modo de expressão. Ele deve perceber igualmente algo da inter-relação dos 3 fogos para que ele mesmo possa em alguma data futura brilhar. A questão desses Dianis de fogo e sua relação com o homem é um mistério muito profundo, e todo o assunto é tão revestido de lendas intrincadas que os estudantes são propensos a se desesperar de chegar à desejada e necessária clareza de pensamento. Ainda não será possível dissipar completamente as nuvens que velam um mistério central, mas talvez, pela devida tabulação e síntese, e por uma cautelosa amplificação dos dados já transmitidos, os pensamentos do sábio estudante possam se tornar um pouco menos confusos. Há 2 declarações na doutrina secreta que são frequentemente ignoradas pelo leitor casual, mas que, se devidamente ponderadas, transmitem muita informação. Vamos anotar essas 2 declarações. 2 princípios de conexão são necessários. Isso requer um fogo espiritual vivo do princípio do meio do 5º e 3º estados do pleroma. Este fogo é a possessão dos triângulos. 2. Esses seres são nirvanis de uma Amavantar anterior.
Temos considerado um pouco os devas de tendência evolucionária que são agrupados aproximadamente como os pitris lunares. 20 Esses pitris lunares são divididos em 4 grupos e estão relacionados à construção do corpo físico dual do homem. Com seu corpo astral e com seu corpo mental inferior, esses invólucros são energizados por sua força por meio dos átomos permanentes. Mas para os propósitos da natureza subjetiva do homem, eles devem ser considerados em seus 3 grupos, etérico, astral e mental inferior. O trabalho dos Agnisvatas, os princípios autoconscientes, os construtores do corpo egóico nos níveis mentais superiores, é unir os 3 princípios superiores, Atma, Buddhi, Manas, e os 3 inferiores, e assim se tornar, na verdade, o princípio médio no homem. Eles próprios se originam do princípio médio logóico. Assim, o 7 esotérico é completado. O corpo físico em sua manifestação mais densa não é, como sabemos, esotericamente considerado um princípio. Os devas dos níveis mentais inferiores em relação ao homem trabalham através da unidade mental, e são, grosso modo, divididos em 4 grupos, sendo de fato a primeira condensação do corpo inferior triplo do homem. Eles formam parte de seu corpo lunar. Eles estão diretamente ligados às essências espirituais mais elevadas e representam a manifestação mais baixa de força que emana do plano mental cósmico, e encontrando seu elo com a hierarquia humana através das unidades mentais. Eles são os devas gasosos do corpo físico logóico. Não lidaremos com eles em maiores detalhes neste momento, pois à medida que estudamos o assunto do 5º princípio, certos pontos se tornarão mais claros. Seu trabalho em conexão com o homem pode ser ampliado à medida que prosseguirmos. Mais detalhes neste momento serviriam apenas para complicar. Vamos deixar bem claro em nossas mentes exatamente o que estamos considerando. Estamos lidando com 1. Esse 5º estado de consciência chamado plano mental. 2. A substância desse plano tal como existe no seu aspecto dual, Rupa e Arupa. 3. As vidas que animam essa matéria, especialmente em sua relação com o homem. 4. Os egos ou as unidades autoconscientes que formam o ponto médio na manifestação. 5. A construção do corpo causal, a abertura do lótus egóico e a construção daqueles grupos que chamamos de grupos egóicos. 6. Da individualidade daquelas existências que chamamos Agnisvatas. B. Manasa Devas. C. De anis de fogo. D. Anjos solares, ou pitris solares. E os Asuras. E muitos outros nomes mencionados nos livros de ocultismo. Muita confusão existe nas mentes dos estudantes quanto à distinção entre os Agnisvatas que encarnaram no homem, e aqueles que simplesmente foram responsáveis pela implantação da centelha manásica ou mental no homem animal. Isso nos abre toda a questão da individualização em si, e a encarnação de certas existências espirituais que, quando em forma corpórea, são chamadas de avatares, como Budas de atividade ou como manifestações diretas do Logos. Todo o mistério está oculto no relacionamento das mônadas individuais que formam os vários centros no corpo de um Logos planetário e a identidade autoconsciente desse próprio Logos planetário. O estudante deve aqui ter em mente o fato de que o plano mental é o primeiro aspecto do corpo físico denso do Logos planetário, o plano búdico sendo um plano etérico cósmico, e aquele onde são encontrados os centros etéricos de um homem celestial. Do plano búdico, em um sentido planetário ou solar, vem a vitalidade e o impulso que galvanizam um veículo físico denso em ação proposital e coerente. É no plano mental, portanto, que esse impulso é sentido pela primeira vez e o contato entre os dois é percebido. Aqui está uma dica que servirá a um propósito se ponderada. O estudante deve estudar o lugar e o propósito do plano mental, e sua relação com o Logos planetário e um Logos solar. À medida que ele investiga mais de perto a natureza de seu próprio corpo etérico, ele deve estender esse conhecimento a níveis mais elevados, e deve se esforçar para compreender a constituição da esfera maior da qual ele é apenas uma parte. À medida que a natureza de seus próprios centros, e sua ação efetiva sobre seu próprio corpo físico denso, for melhor compreendida, ele passará a uma compreensão mais completa do efeito correspondente no corpo do Logos. É no plano mental, o reflexo nos 3 mundos do 3º e 5º estados do pleroma, que a força total da vitalidade etérica é sentida. Uma dica quanto à significância disto pode ser encontrada no fato de que o corpo etérico do homem recebe e transmite prana diretamente ao corpo físico, e que a vitalidade da estrutura física deve ser medida amplamente pela condição e ação do coração.
O coração circula vitalidade para as miríades de células que constituem o denso invólucro físico. Algo análogo é visto no fato de que esses devas de fogo são o coração do corpo de Anchorrânico, pois sua energia vem do sol espiritual, no mesmo sentido em que a energia dos devas prânicos do corpo etérico vem do sol físico. Esta energia dos Agnisvatas se manifesta no plano mental, o subplano gasoso do físico cósmico, assim como a energia dos centros etéricos no quarto subplano etérico se manifesta primeiramente e potentemente na matéria gasosa do corpo físico. É por isso que os filhos da sabedoria, incorporando o princípio búdico, a força vital, ou o aspecto do amor, são, no entanto, conhecidos no quinto plano como os princípios autoconscientes, Budi. Usa manas como um veículo, e escritores ocultistas frequentemente falam em termos do veículo. O ego, ou a identidade autoconsciente é em essência e verdade, amor-sabedoria, mas se manifesta principalmente como consciência inteligente. Devemos nos esforçar para estudar cuidadosamente a seguinte declaração que diz respeito a Kama Manas, e que lida com as condições que produzem individualização, ou que chamam para o ser autoconsciente as mônadas que buscam a autoexpressão completa. É como se segue. Somente quando o centro cardíaco de um homem celestial, cada um em seu ciclo e cada um diferindo ciclicamente, se torna vitalizado e atinge uma certa capacidade vibratória que a individualização das mônadas se torna possível sob a lei. Novamente, é somente quando o corpo físico denso triplo de um logos planetário, como expresso por nossos três mundos, os planos mental, astral e físico denso, atingiu uma vibração correspondente e retraçou o desenvolvimento cíclico do Mahamantar anterior, que é produzido aquele contato vibratório que causa o brilho no plano mental dos grupos egóicos. Ele traz à tona uma manifestação dos impulsos do coração do homem celestial, e assim balança para a objetividade aquelas mônadas, energizadas pela vida do coração, que formam vários centros. O antigo comentário diz: quando o coração do corpo pulsa com energia espiritual, quando seu conteúdo cétuplo vibra sob o impulso espiritual, então as correntes se espalham e circulam, e a manifestação divina se torna uma realidade, o homem divino encarna. A analogia do plano físico é vista no estímulo da vida que é sentido entre o terceiro e o quarto mês durante o período pré-natal, quando o coração da criança vibra com a vida e a existência individual se torna uma possibilidade. Esta vibração vital emana da alma da mãe, a correspondência com o pleroma ou alma universal, e coincide com o despertar da terceira espirila no átomo físico permanente do bebê. Deve-se ter em mente que, assim como em cada ronda todos os estágios precedentes são rapidamente recapitulados, e assim como no período pré-natal o feto recapitula durante o processo formativo a história dos reinos precedentes, assim no sistema solar um procedimento semelhante pode ser visto. Quando um certo ponto é alcançado e os três planos inferiores estão vibrando, ou energizados, então a encarnação cósmica se torna uma possibilidade, o coração desperta ocultamente, e o Filho de Deus, a expressão do desejo e amor do Logos, nasce. A encarnação cósmica de certos seres exaltados é consumada, e uma das indicações disso é o aparecimento dos grupos egóicos em níveis mentais, e a individualização resultante. Método e tempo podem variar de acordo com a natureza de qualquer logos planetário em particular, mas para cada um e todos o coração do corpo tem que vibrar com a vida desperta antes que a resposta venha do inferior. Os pitres lunares têm que continuar seu trabalho em nosso esquema e sistema antes que os anjos solares, vibrando com expectativa, tomem posse das formas preparadas por meio de seu esforço e as estimulem para a vida autoconsciente e existência separada. Assim, os quatro grandes esquemas do sistema solar, que são os veículos para quatro dos logoi planetários, que constituem o quaternário logóico, tem que atingir um certo estágio de capacidade vibratória e de consciência antes que um acontecimento semelhante ocorra em sua plenitude no sistema solar, e os quatro inferiores e os três superiores sejam sintetizados. O coração logóico está vibrando, e a resposta já vem de todos os esquemas, pois três espirilas estão vibrando em todos eles, mas o Filho de Deus ainda não é plena e cosmicamente autoconsciente. Conforme a resposta vem, os centros despertam. Um centro logóico está respondendo totalmente ao estímulo do coração, e esse é Vênus, que está passando pela ronda final. Se o estudante se esforça para dissociar nosso sistema solar daquele que o precedeu, e se ele considera o Pralaya no final deste Mahamantara como um final, e a consumação total de todas as coisas, ele erra.
No sistema precedente, o plano físico cósmico atingiu uma certa capacidade vibratória, e os devas das fornalhas internas tornaram-se, relativamente falando, altamente evoluídos, os fogos da matéria então ardendo. Certas existências atingiram a autoconsciência naquele sistema anterior, e são os nirvanis falados por HPB. Como seria de se esperar, eles são caracterizados pela inteligência ativa, alcançada e desenvolvida por meio da evolução material durante uma Manvantara anterior. Eles são os Devas Manas e em sua totalidade são os veículos da mente divina, as forças de Anshohanikas, o agregado do Ahri. Neste sistema solar, a vibração do plano astral cósmico está se tornando dominante, e através dessa vibração, viajando através do quarto éter cósmico, onde, como dito anteriormente, estão os centros etéricos dos Logoi planetários, e nosso plano astral sistêmico, certas eventualidades se tornam possíveis. Os filhos do desejo, logóicos ou humanos, podem aprender certas lições, passar por certas experiências e adicionar a faculdade do amor, sabedoria à inteligência adquirida anteriormente. Nosso Logos solar e os homens celestiais são polarizados no plano astral cósmico, e o efeito de sua energia vital, conforme flui através do coração sistêmico, pode ser visto na atividade do plano astral, e na parte que sexo e paixão desempenham no desenvolvimento do homem. No final deste Manvantara, haverá nirvanis prontos para manifestação no terceiro sistema vindouro que serão, em essência, amor inteligente ativo. Eles terão que esperar até que os 5 planos inferiores do sistema tenham alcançado um estágio de desenvolvimento vibratório que lhes permitirá entrar, assim como os nirvanis neste sistema esperaram até que os 3 planos inferiores se tornassem adequados em resposta vibratória. Estamos aqui falando em termos dos homens celestiais. No esquema da Terra, a analogia está oculta no advento dos egos na terceira ronda, na terceira raça raiz e na terceira cadeia. A individualização, como a entendemos, não era possível. Até que o terceiro estado do pleroma fosse alcançado, seja universalmente no que diz respeito a um homem celestial, seja relativamente em conexão com uma unidade humana. Considerando o mesmo assunto de baixo para cima, é o animal no terceiro reino que individualiza. Vendo de cima para baixo, é o quinto reino, o espiritual, que anima o terceiro e produz o quarto, o reino humano autoconsciente. Essas figuras devem ser estudadas, pois elas mantêm um mistério oculto, e embora o verdadeiro significado oculto não seja revelado até a terceira grande iniciação, nem totalmente compreendido até a quinta, ainda assim a luz pode fluir em um ponto difícil. Da mesma forma, no próximo sistema solar, a individualização, se um termo tão inadequado pode ser aplicado a um estado de consciência inconcebível até mesmo para um iniciado da terceira iniciação, não será possível até o segundo ou sexto estágio do pleroma. A consciência então resplandecerá no plano monádico, e será o plano da individualização. Todos os estados de consciência abaixo desse alto nível serão para o Logos o que há. Consciência dos 3 mundos é para ele agora. Assim como o corpo físico do homem não é um princípio. Todos os planos abaixo do quarto éter cósmico não são considerados pelo Logos como um princípio. Nossos atuais anjos solares ou devas de fogo terão então uma posição análoga dos pitris lunares agora, pois todos formarão uma parte da consciência divina e, ainda assim, serão esotericamente considerados como abaixo do limiar da consciência. O homem tem que aprender a controlar, guiar e usar as substâncias devas das quais seus invólucros inferiores são feitas. Esta meta envolve o desenvolvimento da autoconsciência plena, que é trazida através da agência dos anjos solares ou construtores e vitalizadores do corpo egóico. Eles são aqueles através dos quais a autoconsciência se torna um fato. No próximo sistema solar, eles também não mais incorporarão o tipo de consciência ao qual o homem aspira. Ele terá que se elevar a realizações ainda maiores, novamente, ocultamente colocando o seu pé sobre elas. Essas realizações mais elevadas se tornarão possíveis. Neste sistema solar, ele tem que subir colocando o seu pé sobre a serpente da matéria. Ele se eleva pela dominação da matéria e se torna uma serpente de sabedoria. No próximo sistema solar, ele ascenderá por meio da serpente da sabedoria que, pelo domínio e controle dos Agnisvatas, alcançará algo que nem mesmo a mente iluminada do mais alto de Anshohan pode conceber. O quinto princípio. Os anjos solares são os pitris, os construtores do corpo do ego e os produtores da individualização ou da consciência realizada, os Agnisvatas, os grandes devas da mente.
Certas afirmações amplas e gerais foram estabelecidas com o propósito de abrir este assunto estupendo e prático, e em um esforço para ligar este sistema solar em seu aspecto manásico fundamental com o passado e o futuro. A seção que estamos abordando agora diz respeito ao desenvolvimento dos divinos Manasaputras, vendo-os como um todo coletivo, contendo a mente divina, e considerando a mônada individual, que responde à sua vida como parte do corpo desses Dhyani Budas. Considerado cosmicamente. Uma frase oculta tem seu lugar aqui. Ela contém a chave para o mistério dos quíntuplos Dhyanis. Os três superiores em uníssono cíclico buscavam conhecer e ser conhecidos. Os três inferiores, pois não contamos aqui o oitavo, não sabiam nem viam, eles apenas ouviam e tocavam. O quarto não tinha um lugar. O quinto, que também é o quarto, formava no ponto médio um tal cósmico, que era refletido no sétimo cósmico. HPB afirma que a mônada individualizada tem mais consciência espiritual do que a própria mônada em seu próprio plano, o segundo. Deve ser lembrado aqui que os logoi planetários estão apenas em encarnação física em nosso sistema, seus corpos de individualização estando no plano mental cósmico, portanto, a expressão plena para eles é impossível durante a manifestação. Relativamente, portanto, durante a manifestação, o homem é capaz de se expressar plenamente quando atinge a consciência dos lugares altos. Deve, portanto, ser apontado logo no início de nosso estudo deste quinto princípio que os Manasaputras divinos em seu próprio plano devem ser considerados do ponto de vista da encarnação física, enquanto o homem pode ser considerado do que é, para ele, um aspecto espiritual. A individualização humana, ou o surgimento das unidades autoconscientes no plano mental, está envolvida em um desenvolvimento maior, pois sincroniza com a apropriação de um corpo físico denso pelo logos planetário. Este corpo é composto de matéria de nossos três planos inferiores. À medida que os centros etéricos dos Manasaputras no quarto plano etérico cósmico se tornam vitalizados, eles produzem atividade aumentada no plano mental sistêmico, o gasoso cósmico, e a consciência do homem celestial e sua energia vital começam a se fazer sentir. Simultaneamente, sob a lei, a força mental ou energia manásica flui do quinto plano cósmico, o mental cósmico. Esta energia dual, contatando que é inerente ao corpo físico denso do próprio Logos, produz correspondências com os centros naquele plano e os grupos egóicos aparecem. Eles misturam em latência os três tipos de eletricidade, são eles próprios fenômenos elétricos. Eles são compostos daqueles átomos, ou tipos de vidas, que são uma parte da quarta hierarquia criativa, o agregado de mônadas puramente humanas. Similarmente, essa força tripla, produzida por essa apropriação consciente pelo homem celestial, anima a substância Deva e o corpo físico denso do Logos planetário é manifestado objetivamente. É isso que significam as declarações de que os Devas são encontrados somente nos três mundos. É uma declaração análoga àquela de que a humanidade é encontrada somente nos três mundos. No entanto, as mônadas humanas em seus 7 tipos são encontradas no plano do espírito. Como é o plano da dualidade, as mônadas Devas são igualmente encontradas lá. Os estudantes devem sempre ter em mente que esses assuntos ocultos podem ser expressos de duas maneiras. Em termos dos três mundos, ou do ponto de vista do corpo físico denso logóico. Em termos de força ou energia, ou do ponto de vista do corpo logóico de prana ou vitalidade, os 4 éteres cósmicos. O que entendemos pelo quinto princípio é apenas a expressão no plano causal daquela força ou energia que emana do corpo causal logóico no quinto plano cósmico, via correspondência logóica para a unidade mental. Essas correspondências envolvem um conceito muito à frente do que é possível até mesmo para um iniciado neste momento. Na quinta ronda, o significado interno pode se tornar mais aparente para o discípulo. À medida que a vontade logóica é gradualmente transmutada em desejo e assim a encarnação física é produzida, um tremendo fluxo descendente de força vitalizante do quinto plano cósmico ocorre, até que chegue ao nosso quinto plano, o mental. Essa força é que, no momento cíclico correto, causa certas eventualidades no tempo e no espaço e nos três mundos, seu corpo físico denso. O primeiro desses eventos é a apropriação pelo Logos daquele veículo físico denso, e o lampejo em manifestação do Sol físico e dos planetas físicos. Embora isso, do nosso ponto de vista, cubra um período de tempo inconcebivelmente vasto, para o Logos é apenas o breve período de gestação pelo qual todos os corpos passam.
Uma segunda ocorrência importante é a apropriação pelos vários Prajapatis, ou homens celestiais, de seus corpos físicos. Novamente em épocas variadas e de acordo com seu estágio evolutivo. Isso é de data posterior para os 7 do que para os 3. Uma ideia do significado dessa distinção pode ser obtida pelo estudante, à medida que ele estuda o processo do ego encarnado. O que encontramos consequentemente? Primeiro de tudo, o impulso, ou a vontade de ser, emanando do plano mental, depois o desejo, emanando do plano astral, produzindo manifestação no plano físico denso. Essa ideia deve ser estendida aos 3 logoi ou aspectos logóicos, e então temos a chave para o mistério das 9 Sefirot, a tripla Trimurti. O outro evento pode ser observado, a apropriação, em um período ainda posterior no tempo e no espaço, pelas mônadas individuais de seus corpos de manifestação. O derramamento desta força de energia, emanando do 5º princípio logóico, produz 2 coisas. A apropriação pelo logos cétuplo de seu corpo físico denso. O aparecimento no 5º plano sistêmico dos corpos causais das mônadas humanas. Ou para a vida maior era a encarnação. Para as vidas menores era a individualização. Isso precisa ser refletido. Portanto, ficará claro para todos os pensadores por que esse 5º princípio estimulou o 3º aspecto, a atividade autoconsciente, considerado ilosoisticamente. Ao continuar nossa consideração do 5º princípio logóico, agora o veremos em seu aspecto ilozoico. Vimos que ele pode ser considerado como a força, a energia ou a qualidade que emana da unidade mental logóica no plano mental cósmico. Isso necessariamente tem um efeito definido no 5º plano sistêmico e no 5º subplano do plano físico, o gasoso. Antes de abordar o assunto dos Agnisvatas em detalhes, há 3 pontos que devem ser mantidos em mente. Primeiro, deve-se lembrar que todos os planos do nosso sistema, vendo-os como substância dévica, formam as espirilas no átomo físico permanente do Logos solar. Isso já foi apontado anteriormente, mas precisa ser enfatizado novamente aqui. Toda consciência, toda memória, toda faculdade armazenada nos átomos permanentes, e estamos consequentemente lidando aqui com essa consciência. O estudante deve, no entanto, ter em mente que é nos subplanos atômicos que a consciência logóica, por mais remota que seja da realidade, se centraliza. Este átomo permanente do sistema solar, que mantém a mesma relação com o corpo físico logóico que o átomo permanente humano mantém com o de um homem, é um recipiente de força e, portanto, é receptivo a emanações de força de outra fonte extrasistêmica. Alguma ideia do caráter ilusório da manifestação, tanto humana quanto logóica, pode ser reunida a partir da relação dos átomos permanentes com o resto da estrutura. Além do átomo permanente, o corpo físico humano não existe. Novamente, as formas diferem, assim como os reinos, de acordo com a natureza da força que flui através delas. No reino animal, o que corresponde ao átomo permanente responde à força de caráter involutivo, emanando de um grupo em particular. O átomo permanente humano responde à força que emana de um grupo no arco evolucionário e do raio de um logos planetário em particular, em cujo corpo uma mônada humana tem um lugar definido. Em segundo lugar, deve-se notar que, em vista do exposto acima, ficará evidente que estamos, neste período de influxo e desenvolvimento manásico, preocupados com a chegada à plena vitalidade e atividade da 5ª espirila logóica. Essa vitalização se mostra na intensa atividade do plano mental e na natureza tríplice dos fenômenos elétricos a serem testemunhados nele. A. O subplano atômico, átomos permanentes manásicos, positivo. B. O 4º subplano, unidades mentais, negativo. C. Os grupos egóicos, corpos causais, equilíbrio ou neutralidade. Isso está em processo de demonstração durante o curso da evolução. Estamos lidando aqui com o aspecto substância considerando energia em suas várias manifestações. A resposta da substância deva ao influxo de força no plano mental tem um efeito triplo em conexão com o logos ou o septenato. 1. Produz uma vitalidade muito maior nos centros logóicos no 4º éter cósmico, devido à ação reflexa, que é sentida tanto acima quanto abaixo do plano de atividade. 2. Ela estimula os esforços dos espécimes mais elevados do 3º reino, e um efeito duplo é produzido através disto, pois o 4º reino na natureza faz sua aparição no plano físico e as tríades são refletidas no plano mental nos corpos causais que podem ser encontrados nele. 3. Como dito anteriormente,
O físico denso é ligado e coordenado com os corpos etéricos do logos solar e do logos planetário. Portanto, os 3 planos inferiores são sintetizados com os 4 superiores, e os devas de um Manvantar anterior ou ciclo solar são trazidos em conjunção com aqueles de uma ordem mais nova que estavam aguardando condições justas. A encarnação física do Logos é completada. Os 3 reinos inferiores, sendo negativos para a força superior, a atração mútua desses dois e sua interação trazem à existência o 4º reino ou humano. Os 3 fogos da mente, espírito e matéria são reunidos e o trabalho de plena autoconsciência começa. Finalmente, o estudante deve se atentar aqui com muito cuidado ao significado dos números 3, 4 e 5 na evolução da consciência. A numerologia tem sido estudada até agora principalmente, e corretamente, do aspecto da substância, mas não tanto do ponto de vista da energia consciente. A tríade, por exemplo, é geralmente vista por nossos estudantes como triângulo formado pelos átomos permanentes manásico, búdico e átmico. O cubo representa o homem material inferior, e a estrela de 5 pontas tem frequentemente uma interpretação muito material. Todos esses ângulos de visão são necessários e devem preceder o estudo do aspecto subjetivo, mas eles colocam a ênfase no material em vez do subjetivo. O assunto, no entanto, deve ser estudado psicologicamente. Neste sistema solar, os números acima são os mais importantes do ângulo da evolução da consciência. No sistema anterior, os números 6 e 7 mantinham um mistério oculto. No próximo sistema, serão 2 e 1. Isso se refere apenas ao desenvolvimento psíquico. Deixe-me ilustrar. A estrela de 5 pontas no plano mental significa, entre outras coisas, a evolução, por meio dos 5 sentidos dos 3 mundos, que também são capazes de uma diferenciação quíntupla, do 5º princípio, a obtenção da autoconsciência e o desenvolvimento da 5ª espírila. No plano búdico, quando brilha na iniciação, esse número significa o desenvolvimento completo do 5º princípio ou qualidade, o ciclo completo do ego sobre os 5 raios sob o Mahashohan, e a assimilação de tudo que deve ser aprendido sobre eles, e a obtenção, não apenas da autoconsciência completa, mas também da consciência do grupo em que um homem é encontrado. Ele infere o desdobramento completo de 5 das pétalas egóicas, deixando 4 para se abrirem antes da iniciação final. A estrela de 5 pontas nas iniciações no plano mental brilha acima da cabeça do iniciado. Isso diz respeito às 3 primeiras iniciações que são sofridas no veículo causal. Foi dito que as 2 primeiras iniciações acontecem no plano astral e isso é correto, mas deu origem a um mal-entendido. Elas são sentidas profundamente em conexão com os corpos astral e físico e com o mental inferior, e efetuam seu controle. O efeito principal sendo sentido nesses corpos, o iniciado pode interpretá-los como tendo ocorrido nos planos em questão, pela vivacidade do efeito, e a estimulação funciona amplamente no corpo astral. Mas deve ser sempre lembrado que as principais iniciações são tomadas no corpo causal ou, quando dissociadas desse corpo, no plano búdico ou plano da unidade. Nas 2 iniciações finais, 4ª e 5ª, que libertam o homem dos 3 mundos e o capacitam a funcionar no corpo logóico de vitalidade e exercer a força que anima esse veículo logóico, o iniciado torna-se estrela de 5 pontas, e ela desce sobre ele, se funde nele, e ele é visto em seu próprio centro. Essa descida é provocada pela ação do iniciador, empunhando o cetro do poder, e coloca o homem em contato com o centro no corpo do logos planetário do qual ele faz parte. Isso é conscientemente efetuado. As 2 iniciações, chamadas de 6ª e 7ª, ocorrem no plano átmico. A estrela de 5 pontas brilha de dentro de si mesma, como diz a frase esotérica, e se torna a estrela de 7 pontas. Ela desce sobre o homem e ele entra na chama. A iniciação e o mistério dos números dizem respeito principalmente à consciência, e não fundamentalmente à habilidade de funcionar em um plano, nem à energia da matéria, como pode ser reunido em tantos livros ocultos. Eles lidam com a vida subjetiva, a vida como parte da consciência e da autorrealização de um logos planetário, ou senhor de um raio, e não com a vida na matéria como a entendemos. Um homem celestial funciona em seu veículo prânico, e ali sua consciência deve ser encontrada. No que nos diz respeito neste sistema, ele trabalha conscientemente por meio de seus centros. Para resumir, há um estágio na evolução da consciência onde o 3, o 4 e o 5 se misturam e se fundem perfeitamente.
A confusão sobre este ponto surge de duas causas que são o ponto de realização individual do estudante. Nós interpretamos e colorimos declarações de acordo com o estado de nossa própria consciência interior. HPB sugere isso ao lidar com os princípios, também a interpretação dessas figuras que varia de acordo com a chave empregada. O quinto reino espiritual é adentrado quando as unidades do quarto reino tiveram sucesso em vitalizar a quinta espira em todos os átomos do homem inferior triplo. Quando eles desdobraram 3 das pétalas egóicas e estão em processo de desdobramento da quarta e quinta é quando estão se tornando conscientes da força prânica do homem celestial. C. Os anjos solares e o quinto princípio. Podemos agora estudar as entidades concernentes a este quinto princípio e seus efeitos sobre a evolução da consciência. No que diz respeito ao homem, esses anjos solares, os Agnisvatas, produzem a união da tríade espiritual, ou eu divino, e o quaternário, ou eu inferior. No que diz respeito ao Logos, seja solar ou planetário, eles produzem condições pelas quais o etérico e o físico denso se tornam uma unidade. Eles representam um tipo peculiar de força elétrica, seu trabalho é misturar e fundir, e acima de tudo eles são os fogos transmutadores do sistema. E são aqueles agentes que passam a vida de Deus através de seus corpos de chamas conforme ela desce do mais alto para o mais baixo, e novamente conforme ela ascende do mais baixo para o mais alto. Eles estão conectados em seus grupos mais altos com aquela porção do centro da cabeça logóica que corresponde ao coração, e aqui está a pista para o mistério de Kama Manas. Os anjos câmicos são vitalizados do centro coração e os anjos manásicos do centro da cabeça logóica, através do ponto dentro daquele centro conectado com o coração. Esses dois grupos dominantes são a soma total de Kama Manas em todas as suas manifestações. Os anjos solares existem em 3 grupos, todos os quais estão preocupados com o aspecto da autoconsciência, todos os quais são energizados e conectados com a quinta espirila do átomo permanente logóico, e todos os quais trabalham como uma unidade. Um grupo, o mais alto, está conectado com o centro da cabeça logóica, seja solar ou planetário. Eles trabalham com os átomos permanentes manásicos e incorporam a vontade de ser encarnação física densa. Seu poder é sentido no subplano atômico e no segundo, eles são a substância e a vida desses planos. Outro grupo está conectado definitivamente com os corpos causais de todos os egos e são de importância primordial neste sistema solar. Eles vêm do centro do coração e expressam essa força. O terceiro grupo, correspondente ao centro da garganta, mostra seu poder no quarto subplano por meio das unidades mentais. Eles são a soma total do poder do ego de ver, ouvir e falar, ou soar, no sentido estritamente oculto. Uma dica pode ser dada aqui para aqueles que têm poder de ver. 3 constelações estão conectadas com o quinto princípio logóico em sua tríplice manifestação, Sirius, 2 das Pleiades e uma pequena constelação, cujo nome deve ser determinado pela intuição do estudante. Essas 3 governam a apropriação pelo Logos de seu corpo denso. Quando o último Pralaya terminou, e o corpo etérico foi coordenado, um triângulo nos céus foi formado sob a lei que permitiu um fluxo de força, produzindo vibração no quinto plano sistêmico. Esse triângulo ainda persiste, e é a causa do influxo contínuo de força manásica. Ele está conectado com as espirilas na unidade mental logóica e enquanto sua vontade de ser persistir, a energia continuará a fluir. Na quinta ronda, será sentida em seu auge. Ao considerar as entidades 33 que deram o princípio manásico ao homem, devemos lembrar que elas são os seres que, em manvantaras anteriores, alcançaram, e que, nesta ronda, esperaram por um momento específico para entrar, e assim continuar seu trabalho. Um caso paralelo pode ser visto na entrada, nos dias Atlantes, de egos da cadeia lunar. O paralelo não é exato, pois uma condição peculiar prevaleceu na Lua, e um propósito kármico peculiar os trouxe a todos naquele momento. Deve-se lembrar aqui que na Lua o quinto princípio de Manas incubou normalmente, e o instinto desenvolveu-se gradualmente até que imperceptivelmente se fundiu em Manas, sendo de natureza semelhante. Nesta ronda, uma condição peculiar necessitou de estimulação extraplanetária, e este grupo especial de Pitris efetuou uma transição do inferior para o superior através de um fluxo descendente de energia através do primário da Terra a partir de um centro extrasistêmico. As 3 rondas centrais, como nos planos e princípios, são as mais importantes para a evolução das unidades autoconscientes neste sistema, e este trabalho em direção à perfeição dos 3, dos 4 e dos 5, marca, para o Logos planetário,
Como para o homem, o ciclo da maturidade. Os ciclos anteriores e posteriores marcam o do crescimento em direção à maturidade e a coleta dos frutos da experiência anterior. Os 3 rols novamente podem ser aqui considerados deste aspecto, e o período central alocado ao rol do aprendizado. Em todos os planetas, esses Manasadevas são encontrados trabalhando, sempre em seus 3 grupos, mas variando os métodos empregados de acordo com o estágio da evolução do planeta em questão e o karma de seu senhor planetário. Seu método de trabalho na Terra pode ser estudado na doutrina secreta e tem um interesse muito significativo para os homens neste momento. Os 3 grupos devem ser cuidadosamente considerados do ponto de vista de seu trabalho oculto, que é sugerido sob os termos de: A. Aqueles que se recusaram a encarnar. B. Aqueles que implantaram a centelha de manas. C. Aqueles que tomaram corpos e moldaram um tipo. O segundo grupo, o intermediário, pode ser subdividido em 2 grupos menores. A. Aqueles que implantam a centelha de manas. B. Aqueles que atiçam e alimentam a chama latente nos melhores tipos de homem-animal, assim, novamente, fazendo 5. Essas declarações foram aceitas pelo seu valor nominal, mas pouca atenção é dada ao significado real. Muito lucro viria se o aluno estudasse o assunto do ponto de vista da energia e da interação magnética. Aqueles que se recusaram a encarnar ou energizar com sua vida as formas preparadas estavam agindo sob a lei, e sua oposição à encarnação nessas formas era baseada na repulsão magnética. Eles não podiam energizar as formas fornecidas, pois envolvia a oposição daquilo que é ocultamente o mesmo. O menor não era negativo para a vida maior. Onde a centelha foi implantada, temos a receptividade do aspecto negativo à força positiva e, portanto, o progresso do trabalho. Em todos os casos, temos substância deva de uma polaridade energizada por outra polaridade com o objetivo de produzir, por meio de sua interação mútua, um equilíbrio de forças e a obtenção de um terceiro tipo de fenômeno elétrico. A questão da vinda dos senhores da chama é discutida a seguir sob o título individualização. Neste ponto, estamos lidando apenas com o trabalho dessas forças chorrânicas em um sentido sistêmico e cósmico. Essas entidades solares, sendo essências inteligentes liberadas, estavam em pralaya de natureza secundária quando chegou a hora de seu reaparecimento em manifestação. Quando a palavra soou, o que produziu? Desejo na tríade por autoexpressão, e quando o som da manifestação inferior se misturou a ela e subiu aos céus, como os livros ocultos expressam, um efeito foi produzido que causou uma resposta em certas constelações aliadas. Isso liberou energia que varreu o sistema solar, carregando consigo aqueles anjos solares que descansaram no coração de Deus até que a hora chegasse. Sua aparição no plano mental trouxe a união do espírito e da matéria, e dessa união nasceu uma identidade autoconsciente, o ego. Em níveis cósmicos, um processo análogo ocorre em conexão com identidades estupendas como um mogos solar e as vidas setenárias. Assim como a energia de um ser humano, buscando encarnação, passa do plano de propósito intensivo, o plano mental, para o veículo físico no subplano gasoso ou quinto, assim uma estimulação um tanto análoga ocorre no corpo logóico. Um processo um tanto similar também pode ser visto em conexão com essa energia em um corpo humano, pois estimula a vida da célula individual e traz relativamente sua cooperação inteligente no trabalho em grupo e sua habilidade de tomar seu lugar no corpo corporativo. É assim com as mônadas humanas, as células no corpo logóico. Quando a ciência reconhecer esse fato, o que dificilmente será por um tempo ainda, a atenção será voltada para as essências voláteis do corpo, para o centro cardíaco particularmente, e sua relação com esses elementos gasosos. O coração será descoberto não apenas como um motor que circula os fluidos vitais, mas também como gerador de um certo tipo de essência inteligente que é o fator positivo na vida da célula. Disto podemos extrair alguma ideia sobre o processo microcósmico, pois a individualização das unidades é provocada por um acontecimento macrocósmico que produz efeitos no microcosmo. Um ponto final aqui precisa ser enfatizado. Ocultamente compreendidos, os 5 Kumaras ou os 5 filhos nascidos da mente de Brahma são os encarnadores desta força manásica em nosso planeta, mas eles apenas refletem, na hierarquia de nosso planeta, a função dos 5 Kumaras ou rishis que são os senhores dos 5 raios que se manifestam através dos 4 planetas menores e do planeta sintetizador. Esses 5 Kumaras são os canais para essa força e um deles, o senhor do planeta Vênus, incorpora em si mesmo a função da 5ª hierarquia. Isso explica a atividade de Vênus no momento da individualização nesta ronda.
Na próxima ronda, essa quinta hierarquia estará utilizando nosso esquema da Terra dessa maneira, e então veremos manas em plena fruição trabalhando na família humana. Essa quinta hierarquia de Agnisvatas em seus muitos graus, incorpora o princípio do eu e são os produtores da autoconsciência, e os construtores do corpo de realização do homem. No tempo e no espaço, e no plano mental, eles são o próprio homem em essência, eles o capacitam a construir seu próprio corpo de causas, a desdobrar seu próprio lótus egóico, e gradualmente a se libertar das limitações da forma que ele construiu, e assim se colocar, no devido tempo, na linha de outro tipo de energia, a de Buddhi. Para dizer de outra forma, por meio de sua obra o homem pode se tornar consciente sem o veículo manásico, pois manas é apenas a forma pela qual um princípio superior está se tornando conhecido. A vida de Deus vem ciclicamente sob a influência das diferentes hierarquias ou forças, todas as quais temporariamente constroem para ela um veículo, passam-no por sua substância, dão a ela dessa forma uma certa qualidade ou coloração, e aumentam assim sua capacidade vibratória até que eventualmente a vida seja libertada da limitação hierárquica. Ela então retorna à sua fonte eterna, com o ganho de suas experiências e com a energia aumentada que é o resultado de suas várias transições. Tenhamos cuidadosamente em mente que os raios são um aspecto positivo na manifestação e passam para a matéria negativa, deva ou substância hierárquica, causando assim certas evidências de atividade. As hierarquias são um aspecto negativo no que diz respeito aos raios e são responsivas ao impulso do raio. Mas dentro de cada raio e cada hierarquia neste sistema, uma força dual novamente será encontrada. Os filhos de Deus são bissexuais. A substância deva também é dual, pois os devas evolucionários são a energia positiva do átomo, célula ou forma subhumana, por exemplo, enquanto os elétrons ou vidas menores dentro da forma são negativos. O mistério dos Manasaputras está oculto nisto, e na função da quinta hierarquia, e não é possível revelar mais sobre isso. O segredo de Buddhi, o sexto princípio ou princípio de Cristo, que diz respeito a esses filhos de Deus, e o segredo da quinta hierarquia que é o veículo ou recipiente de Buddhi, não pode ser mencionado fora dos círculos iniciados. Ele mantém oculta a possibilidade de desdobramento egóico, e mantém em segredo o karma dos homens celestiais, os 5 Kumaras. O quinto princípio de Manas é corporificado nos 5 Kumaras, e se o estudante estudar o significado das primeiras 5 pétalas que são desdobradas no lótus egóico, ele pode tocar na franja do mistério. O quinto raio, que é o raio do quinto Kumara, é potentemente responsivo à energia que flui através da quinta hierarquia. Como o estudante de ocultismo sabe, o senhor do quinto raio ocupa esse lugar na enumeração septenária, mas sob a classificação quíntupla, ele ocupa o terceiro ou lugar do meio. 1. O senhor cósmico da vontade ou poder. 2. O senhor cósmico do amor-sabedoria. 3. O senhor cósmico da inteligência ativa. 1. 4. O senhor cósmico da harmonia. 2. 5. O senhor cósmico do conhecimento concreto. 3. 6. O senhor cósmico do idealismo abstrato. 4. 7. O senhor cósmico da magia cerimonial. 5. Isso deve ser ponderado, e sua conexão próxima, portanto, como um transmissor de força dentro da cadeia da Lua, a terceira cadeia, em conexão com o terceiro reino, o animal, e com a terceira ronda, deve ser mantida em mente. Um símbolo que pode ser encontrado nos registros arcaicos em vez de seu nome ou descrição é uma estrela invertida de 5 pontas, com um triângulo luminoso no centro. Será notado que os pontos envolvidos neste símbolo são 8, uma imagem daquele estado peculiar de consciência provocado quando a mente é vista como a matadora do real. O segredo do Aviti planetário está oculto aqui, assim como o terceiro esquema principal pode ser visto como Aviti sistêmico, e a Lua em um momento ocupou uma posição análoga em conexão com nosso esquema. Isso deve ser interpretado em termos de consciência, e não de localidade. Na quinta ronda, em seu ponto médio, certas coisas acontecerão. A quinta hierarquia se elevará ao seu poder total. Isso precederá o dia do julgamento e marcará um ponto de tremenda luta, pois o veículo manásico Manas, que eles incorporam, se rebelará contra a tradução da vida interior, o Buddhi. Haverá, portanto, em uma escala racial e envolvendo milhões simultaneamente, uma repetição da mesma luta que envolve o homem que busca transcender a mente e viver a vida do espírito. Este será o Armagedon final, o Kurukshetra planetário, e será sucedido pelo dia do julgamento,
quando os filhos de Manas serão expulsos e os dragões da sabedoria governarão. Isto significa apenas que aqueles em quem o princípio manásico é superpotente ou subdesenvolvido serão considerados fracassados e terão que esperar por um período mais adequado para o desenvolvimento, enquanto aqueles que estão vivendo a vida búdica, e em quem ela está se fortalecendo, homens espirituais, aspirantes, discípulos de vários graus, iniciados e adeptos, serão deixados para seguir o curso natural da evolução neste esquema. O mistério de Capricórnio está oculto nestes 5 e nas palavras bíblicas as ovelhas e os bodes. O cristão insinua isso quando fala do Cristo reinando na Terra por 1000 anos durante os quais a serpente está aprisionada. O princípio de Cristo triunfará pelo restante do Manvantara, e a natureza material inferior e a mente serão mantidas em suspenso até a próxima ronda, quando novas oportunidades surgirão para certos grupos dos descartados, embora a maioria seja mantida até outro sistema. Algo semelhante novamente ocorrerá na quinta cadeia, mas como se refere a um centro no logos planetário do qual sabemos muito pouco, não precisamos nos estender sobre isso aqui. As cadeias planetárias incorporam centros, e conforme são despertadas e ficam sob estimulação, elas balançam para a encarnação física certos tipos de Manasaputras. O tipo dominado pela energia da quinta cadeia é pouco conhecido, pois ainda está em processo de evolução dentro de outro esquema, o quinto, então é perda de tempo considerá-lo. Ele está conectado com o desdobramento da quinta pétala egóica de um logos planetário em seu próprio plano e consequentemente com a atividade da quinta esperila. Quando a hora soar, essas unidades de energia entrarão de outro esquema em um fluxo de energia cósmica que balançará através de um triângulo sistêmico particular, assim como quando os egos entraram nesta ronda. Pode-se salientar aqui que os anjos solares envolvidos com a quinta hierarquia são naturalmente um fator potente na evolução do quinto reino ou reino espiritual. Eles são aqueles que tornam isso possível, pois eles não apenas preenchem a lacuna entre o quarto e o terceiro reinos, mas também preenchem a lacuna entre o quarto e o quinto. Não precisamos considerar mais esta questão do quinto princípio, por 2 razões. Primeiro, que o assunto foi suficientemente coberto para nosso propósito em uma sessão anterior, e segundo, que a revelação completa em conexão com o Manas cósmico e as entidades que entram nessa influência não podem ser reveladas neste momento. O que é dado na doutrina secreta, e suplementado aqui por mais detalhes, será suficiente para as investigações dos estudantes por outra geração. Cada geração deve produzir aqueles capazes de averiguar fatos subjetivos por si mesmos. Eles utilizarão o que é esotérico e conhecido como trampolins no caminho para o conhecimento perfeito. Eles saberão, e eles darão, e somente o próximo ciclo de 50 anos após seu trabalho ser concluído verá o reconhecimento por muitos da verdade revelada por poucos. No caso de HPB, isso é aparente. Na maré do esforço atual, a doutrina secreta será vindicada e seu trabalho justificado. Doutrina secreta, esse algo, atualmente desconhecido para a especulação ocidental, é chamado pelos ocultistas de Forra. É a ponte pela qual as ideias existentes no pensamento divino são impressas na substância cósmica como as leis da natureza. Forra é, portanto, a energia dinâmica da ideação cósmica, ou, visto do outro lado, é o meio inteligente, o poder guia de toda a manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado através dos Jianshuans, os arquitetos do mundo visível. Assim, do espírito, ou ideação cósmica, vem nossa consciência, da substância cósmica, os vários veículos nos quais essa consciência é individualizada e atinge a autoconsciência ou reflexiva, enquanto Forra, Dinamis, em suas várias manifestações, é o elo misterioso entre mente e matéria, o princípio animador eletrificando cada átomo em vida. O resumo a seguir dará uma ideia mais clara ao leitor. 1. O absoluto, o parábron dos Vedantinos ou a realidade única, Sati, que é, como diz Hegel, tanto ser absoluto quanto não ser. 2. A primeira manifestação, o logos impessoal e, em filosofia, não manifestado, o precursor do manifestado. Esta é a causa primeira, o inconsciente dos panteístas europeus. 3. Espírito-matéria, vida, o espírito do universo, o Purusha e Prakriti, ou o segundo logos. 4. Ideação cósmica, Mahat ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes na e da natureza, também chamada Mahabudhi.